Primeiro livro de Samuel 17, 46 e 47. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. No confronto com Golias, o jovem Davi sabia muito bem que só o Senhor salva. E ao enfrentar Golias, ele diz-lhe estas palavras, mas ao falar com Golias, ele estava a afirmar diante de toda a Assembleia quem era Deus, quem era o seu Deus. 3 coisas muito importantes Davi diz sobre o seu Deus. A primeira é que Deus é aquele que salva não com espada, nem com lança. Isto é, Deus salva não usando estratégias humanas, inventadas pelo homem. Deus nos salvou vindo Ele mesmo e se fazendo um homem, para ser morto. Ele foi morto com armas humanas, mas ao ser morto, Ele estava a derrotar o inimigo. Ele estava a derrotar a morte com a sua própria vida. Davi sabia quem era o seu Deus. Deus é aquele a quem pertence a batalha, porque do Senhor é a guerra. Davi sabia que a batalha não era dele, e nós sabemos também que a batalha não é nossa, pois nunca a poderíamos vencer. Jesus assumiu a batalha como sua, assumiu o nosso pecado como seu e nos substituiu na cruz do Calvário, vencendo ele sozinho a batalha, pois só ele a poderia vencer. Davi sabia quem era o seu Deus. Deus é aquele que reparte connosco a vitória, e Ele vos entregará na nossa mão. Deus reparte a vitória que Ele teve connosco, pois ao vencer o inimigo, ao desarmá-lo, como dizem Colossenses 2, 14 e 15, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Jesus desarmou os nossos inimigos. E diz mais a palavra que ele sentou-se nas alturas, acima de todo e qualquer poder. Efésios 1, 19 a 23. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita, nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Jesus venceu os nossos inimigos, desarmou-os, sentou-se nas alturas acima de todo e qualquer poder, e nos ressuscitou com Ele, e sentou-nos com Ele nas regiões celestiais. Efésios 2,6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Davi sabia quem era o seu Deus. Por isso ele afirma diante de Golias e diante de toda a congregação que o Senhor ia entregar na sua mão. Ele ia feri-lo, ele ia tirar a sua cabeça, e o arraial dos filisteus, os seus corpos, ele ia dar às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Ele sabia que o Deus dele, que é o nosso Deus, é o Deus que salva. Nós não éramos capazes de nos salvar por nós mesmos, por isso Jesus veio. Deus é aquele a quem pertence a batalha. Jesus assumiu a batalha como dele, vencendo os nossos inimigos, derrotando-os, cravando na cruz a cédula que nos era contrária, que nos condenava. Ele venceu, mas ele não ficou com a vitória para si. Ele entregou na nossa mão essa vitória, sentando-nos com ele
nas regiões celestiais. Os inimigos, a morte, o pecado, o inferno, Satanás, não podem mais derrotar-nos. Quem poderia vencer se, como Davi, não cresce, não acreditasse que só o Senhor salva? Quem poderia vencer se, como Davi, não cresce que do Senhor é a guerra, é a batalha? Nós vencemos porque cremos que só o Senhor salva. Dele é a batalha, dele é a guerra. Mas ficamos maravilhados, podemos dizer, extasiados, porque a vitória, os inimigos, Ele entrega na nossa mão.